Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers em mais um vídeo nesse sabadão de quarentena para fazer um review de um produto que eu tenho utilizado desde que foi lançado. Estou falando da Canon 90D, que obviamente é uma câmera que eu gosto bastante, porém não é uma câmera perfeita. Então depois de ter utilizado esse produto por vários meses, eu me sinto preparado para te contar tudo que ela tem de bom e tudo que ela tem de ruim para que você possa tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal sobre foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, dedicado a amadores. Se você é novo aqui, eu quero te contar que eu faço dicas, tutoriais e revisão de produtos bem como esse vídeo, então por favor se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Canon 90D, que é uma DSLR, vendida aqui nos Estados Unidos por $1.200 e no Brasil por R$ 7.500. Eu acho que você encontra um preço melhor no site compactcamaras.com.br e o link de tudo isso está na descrição caso você queira conferir. Vou dividir esse vídeo em várias partes. Primeiro eu vou falar sobre as minhas impressões iniciais, depois eu vou falar sobre foto, depois sobre vídeo, vou te contar o que essa câmera tem de ruim, vou falar sobre as suas principais concorrentes e quais são as minhas recomendações de lente para essa câmera. Tem um índice detalhado na descrição mostrando quando cada parte começa. E sobre isso que eu vou falar hoje, está interessado? Vamos pro vídeo. Ok pessoal, vamos então direto ao assunto. Eu fiz aqui um roteirinho para garantir a objetividade do nosso vídeo e fazer ele ficar sem firulas. Eu quero começar falando sobre as minhas primeiras impressões dessa câmera. É uma câmera muito bonita, uma câmera bem robusta, bem confortável para ser utilizada, tem uma pegada muito boa. Quem segura essa câmera sabe que ela foi construída para durar. Ela é resistente à água, resistente ao pó. A bateria dela dura bastante, ela tem botão por todos os lados, os menus são super intuitivos e a qualidade da imagem que você obtém direto dessa câmera, principalmente com relação à ciência de cor, impressiona qualquer um logo de cara. Vamos ser um pouquinho mais específico, vamos falar agora sobre configurações de fotografia. Essa câmera vem com um sensor cropado de 32.5 megapixels, o que é megapixels pra caramba, e ela tira até 10 fotos por segundo no modo burst, para fotografar esportes, fotografar coisas em movimento, com o mechanical shutter, que é o espelhinho levantando e abaixando continuamente. Realmente é impressionante, ela faz isso com um tipo de autofoco. Se você estiver utilizando o Live View, que é a telinha aqui de trás, ela consegue tirar até 11 fotos por segundo. Só que como eu te falei, é com um tipo específico de autofoco, que é aquele onde a câmera automaticamente acha um ponto de foco e trava nele. Se o objeto se mover, talvez ele venha a ficar fora de foco. Se você quiser que a câmera rastreie continuamente o seu objeto enquanto estiver tirando foto em alta velocidade, aí ela é capaz de tirar até 7 fotos por segundo ao invés de 10 ou 11. O que foi uma surpresa para mim. Quando eu comprei essa câmera, eu pesquisei bastante e isso não tinha ficado muito claro nas especificações. Eu aprendi depois que estive com a câmera na mão. Eu queria que vocês soubessem isso para que vocês não ficassem surpresos como eu fiquei. Com relação ao ISO, né, que é a sensibilidade à luz do sensor, ela chega até 25.600 e ela é expansível até 51.200 com grande perda de qualidade, mas é legal saber que você tem essa flexibilidade em ambientes muito escuros. E ela tem o DIGIC 8, que é um processador mais moderno, o que vai te dar uma performance em baixa luz melhor do que processadores antigos, mesmo que você esteja no mesmo ISO. Coloca ISO 10.000 com o DIGIC 8, a imagem vai ficar melhor do que ISO 10.000 com DIGIC 6, que é o que você encontra na 80D, na versão anterior. Então realmente ela tem uma performance em baixa luz que me deixou bastante satisfeito, tanto para foto quanto para vídeo. Se você estiver fotografando olhando aqui pelo visorzinho, pelo viewfinder, você vai perceber 45 pontos de autofoco. Todos eles são cruzados, ou seja, são pontos de autofoco bem precisos. E se você estiver utilizando fotografias aqui pelo Live View, aí você consegue desfrutar do Dual Pixel autofoco, que não só é capaz de rastrear o seu rosto, mas também rastreia o seu olho. O que é muito importante, principalmente quando você estiver utilizando lentes com grande abertura de diafragma, como essa daqui, que é f1.8. Porque mesmo com foco cravado no rosto da pessoa, com uma lente com uma abertura como essa é possível que a foto vai focar na ponta do nariz da pessoa e o olho da pessoa vai ficar fora de foco. E os olhos são a janela da alma, você quer sempre que o olho fique em foco e com essa câmera aqui vai ser muito mais fácil fazer isso porque ela identifica o olho para você. Realmente uma grande inovação bem significativa dessa câmera. Falando um pouquinho mais sobre esse visor, ele é um pentaprisma, que é um tipo de visor melhor do que o pentamirror, que você encontra em versões mais baratas da Canon, e ele tem 100% de cobertura. Ela também vem com pop-up flash,
que tem um guide number de 12. Eu já fiz um review explicando sobre o que isso significa, estou deixando o link aí para vocês. E para falar um pouquinho mais sobre bateria, que eu falei que dura bastante, ela dura até 1.300 fotografias, desde que você não esteja utilizando pop-up flash, nem esteja utilizando o Live View, nem esteja utilizando Wi-Fi, enfim, é 1.300 fotos em condições normais de pressão e temperatura. Não é 1.300 fotos de sempre, né? E ontem eu fiz uma live stream com o Andrei Lani e ele me falou que a 90D é a melhor câmera DSLR de sensor cropado que a Canon já lançou. E eu concordo e as configurações de fotografia confirmam isso. Eu estou muito satisfeito com relação às qualidades das fotos que essa câmera aqui consegue tirar. Vamos falar um pouquinho sobre vídeo agora. Ela é capaz de gravar vídeos 4K, 30 e 24 quadros por segundo, sem crop, com Dual Pixel autofoco, 120 megabits por segundo. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, vamos falar sobre o fato de que eu disse que ela não tem crop. E eu tenho que me explicar. Essa daqui é uma câmera de sensor cropado. Se você colocar uma lente de 10mm nessa câmera, ela vai se comportar como uma lente de 16mm numa câmera de sensor full frame, porque o sensor dela é cropado, tem um fator de crop de 1.6, então ela obviamente tem um crop inerente da câmera. O que eu estou dizendo é que ela não tem um crop adicional a esse 1.6 que é inerente da câmera, como acontece na Canon M50 ou na Canon SL3. Essa câmera não tem crop adicional. Aliás, você tem a opção de pedir um 4K cropado, que supostamente vai te dar até mais qualidade. Eu nunca fiz isso, não sei porque alguém faria isso, mas enfim, você tem sim a opção de gravar 4K sem crop adicional. E a 4K você tem Dual Pixel autofoco com foco contínuo no olho da pessoa, que é uma coisa que a SL3 e a M50 não são capazes de fazer. Elas não têm Dual Pixel de jeito nenhum quando está gravando a 4K. E a 4K ela também não tem um problema tão grave de rolling shutter, como você encontra na SL3, ou na M50, ou na Sony A6500 que está me gravando agora. Ou seja, o vídeo não é tão gelatinoso quando você está mexendo um pan, assim, um pan, gravando a 4K. E ela grava 120 megabits por segundo, o que é 20% a mais do que a Sony A6500 é capaz de fazer, o que vai te dar um pouquinho mais de flexibilidade para fazer correção de cor e trabalhar seu arquivo posteriormente, mas não é muito. Enfim, o 4K dessa câmera é um 4K bom. Eu estava bem relutante, estava com medo do 4K não ser um 4K utilizável, mas eu vou te dizer que esse 4K aqui é um 4K decente, eu gosto do 4K dessa câmera. Ela também grava vídeos 1080p, 60 quadros por segundo, 30, 24 quadros por segundo, você vai ter as mesmas características, mas ela também grava a 120 quadros por segundo em 1080p. Só que aí ela perde um monte de coisa, ela perde o autofoco e também perde a habilidade de gravar áudio. E a imagem fica um pouco mais suave porque o bitrate não acompanha. Enfim, você vai utilizar o 1080p 120 para fazer takes curtos em câmera lenta de até 20% da velocidade original para ter um efeito mais cinematográfico. Você não vai querer gravar o seu vídeo a 120 quadros por segundo, ainda que você possa, mas a imagem não vai ficar muito boa. Mas é legal pelo menos ter 1080p 120 quadros por segundo. Essa câmera não tem In-Body Image Stabilization, ela não tem IBIS. O sensor dela não é estabilizado, é fixo. Você depende da estabilização da lente. Porém, em vídeo, e só em vídeo, você pode desfrutar de uma coisa chamada Movie Digital IS, que é uma estabilização eletrônica que essa câmera oferece, meio como a do seu celular ou da GoPro Hero 7 Black ou outras câmeras de ação. Não funciona nem de perto tão bom quanto dessas câmeras, mas ajuda um pouquinho e você paga um preço, você tem um crop na imagem, você tem duas modalidades, com menos ou com mais crop, com menos ou mais estabilização. Obviamente não é perfeita, nunca vai substituir um gimbal, nunca vai ficar tão bom quanto a da Panasonic GH5 ou a da GoPro Hero 7 Black, mas eu gosto, ajuda bastante, chega a dizer que é melhor até do que a estabilização do corpo da Sony A6500, que está me gravando agora. Só que só funciona para vídeo, a Sony A6500 tem IBIS, funciona para foto também, o que é uma vantagem da Sony A6500. Outra coisa é que ela também tem uma saída limpa de HDMI aqui pelo cabo, então você vai conseguir fazer uma live stream sem aparecer as configurações de câmera se você estiver utilizando a placa de captura de vídeo correta. Você vai poder jogar a imagem da câmera para um gravador externo, que é o que eu estou fazendo agora. A Sony A6500 está mandando para o Atomos Ninja 5 e assim que eu estou gravando o vídeo não tem nenhuma informação de câmera, você consegue fazer isso também com a Canon 90D, que é uma coisa que você não conseguia fazer com a Canon 80D, a não ser que você desativasse o autofoco, o que perde a principal vantagem dessas características dessas câmeras que é o autofoco. E sim, ela também faz time-lapse, mas com relação às câmeras de hoje em dia,
qual não faz, né? Já não é mais uma novidade, todo mundo faz time-lapse. O seu celular certamente faz time-lapse atualmente, e com essa câmera não é diferente. Enfim, é uma câmera muito boa tanto para foto quanto para vídeo. Fisicamente ela tem uma telinha flip-out, totalmente articulável, bem brilhante. Você vai conseguir se enxergar mesmo nos dias mais claros e vai conseguir fazer os seus selfies, vai conseguir fazer os seus vlogs, conseguindo garantir que você está em foco, que a sua luminosidade está boa, de que não tem ninguém plantando bananeira atrás de você. E, gente, o touchscreen dessa câmera é ótimo, você consegue escolher o seu ponto de foco e navegar nos seus menus, que é uma coisa que mesmo as versões mais novas da Sony, como a Sony A6600, não te permite fazer. Ela te permite escolher o ponto de foco, não funciona muito bem, mas ela não te permite navegar nos menus, e com a Canon 90D você consegue fazer isso. Ela também, não posso deixar de dizer que tem, além de uma entrada para microfone externo, que é comum em muitas câmeras, ela te dá uma saída para fone de ouvido. E isso não é comum em câmeras nessa faixa de preço, e é tão importante você conseguir monitorar o seu áudio enquanto estiver gravando. A qualidade do áudio é 50% do vídeo, e você conseguir monitorar o áudio, para mim, faz bastante diferença. Essa câmera tem Wi-Fi e tem Bluetooth, então você vai conseguir conectar ela com o seu celular, disparar ela remotamente, mudar as configurações de câmera à distância, vai conseguir enxergar pelo seu celular o que a câmera está capturando. Enfim, tem uma série de vantagens de você conseguir conectar a sua câmera com o seu celular. E como eu disse, ela é selada, você pode tomar uma chuvinha, pode cair um pouco de pó sobre ela, que ela não vai estragar. Não vai mergulhar com a câmera, porque ela não é a prova da água, ela só é resistente à água, ela é resistente ao splash. Você não pode submergir a câmera na água, obviamente. E ela tem um botão para tudo quanto é lado. Eu gosto bastante desse visorzinho aqui. Eu gosto de que o cartão entra pela lateral, ao invés de entrar pelo ponto da bateria, como as câmeras mais baratas fazem. Enfim, essa daqui é uma câmera um pouco mais avançada para um público que está disposto a gastar um pouquinho mais para ter uma construção melhor e para ter um pouco mais de recursos. Mas Álvaro, você puxou demais o saco dessa câmera. Até agora você só falou coisa boa. O que ela tem de ruim? Não é possível que ela seja uma câmera perfeita. E realmente ela não é perfeita. Primeiro, o sensor dela é cropado. E eu não estou dizendo que você precisa de um sensor full frame. Eu não estou dizendo que você vai ficar insatisfeito com o sensor cropado. Eu estou muito satisfeito com o sensor cropado. Mas sim, inquestionavelmente um sensor full frame é melhor. Ele vai ser melhor em baixa luz. Você vai poder utilizar ISOs mais altos com menos ruído. E ele vai te dar um desfoque maior, vai te dar um desfoque mais bonito quando você quiser deixar fundo desfocado. Tem algumas outras vantagens também, mas ainda assim o sensor cropado vai ser suficiente para a maioria absoluta das pessoas, é suficiente para mim, mas eu não podia deixar de mencionar que sensor full frame ainda assim é melhor. Outra coisa é que o 4K dela não vai a 60 quadros por segundo. Eu queria tanto que ela fosse lançada com 60 quadros por segundo a 4K, porque eu queria poder fazer câmera lenta de até 40% da velocidade original a 4K, e com essa câmera eu não consigo fazer isso. Outra coisa que me aborreceu bastante é que a Canon removeu um padrão de compressão, que é o codec que essa câmera utiliza aqui dentro. Essa câmera não tem o All-Eye, que é uma coisa que a 80D oferecia. A Canon removeu o All-Eye. O All-Eye normalmente vinha com uma extensão MOV, e aí ela gravava cada quadro na sua individualidade para que eu pudesse ter mais bitrate e conseguir fazer correção de cor com mais facilidade, para que meu computador sofresse menos para trabalhar a imagem. E a Canon removeu isso, mantendo só o padrão IPB com uma extensão MP4, que é um arquivo pesado. Deixa eu explicar, ele é um arquivo mais leve, você vai ocupar menos espaço no seu cartão de memória, mas vai ser mais difícil para o seu computador trabalhar o arquivo porque ele está mais comprimido, vai exigir mais do poder de processamento do seu computador, porque ele está mais comprimido do que seria o All-Eye. Eu fiquei bem chateado. Talvez o fato dela não gravar 4K 60 e de não ter o All-Eye são os principais motivos para eu querer no futuro fazer um upgrade dessa câmera. Pelo menos é o que eu consigo pensar nesse momento. Também acho ruim ela não ter autofoco quando está gravando 1080p 120 quadros por segundo. Nem ligo dela não gravar áudio, mas eu queria que ela tivesse autofoco, porque ajuda bastante na hora de fazer mesmo essas cenas em câmera lentas. Também não gostei de que ela não tem Canon Log, ela não tem aqueles modos dessaturados, para que eu tenha um ponto de partida mais neutro e tenha um range dinâmico maior. Como a Sony A6500 me oferece, ela me oferece o S-Log2 e o S-Log3, essa câmera não oferece isso. Muita gente vai dizer que eu posso baixar um padrão de cor chamado CineStyle, que é realmente um pouco mais dessaturado, o que me dá então o benefício de ter um ponto de partida mais neutro, mas ele não tem uma curva log, então ele não tem o benefício de ter um range dinâmico maior.
mesmo sendo um padrão desaturado. Então, faz sentido a Canon não ter colocado o Canon Log porque o codec é bem pequeno, é um codec bem comprimido. Eu não ia conseguir ter muita flexibilidade para voltar a uma correção de cor natural, porém eu queria ainda assim que ela tivesse o C-Log. Ela também não tem In-Body Image Stabilization, como eu falei. O Movie Digital IS dá uma cropada na imagem, o que não é ideal, e não funciona para fotografia. Essa lente aqui, que é a minha lente preferida da atualidade, a Sigma 18-35 f1.8, não é estabilizada, e como o sensor não é estabilizado, eu não tenho estabilização nenhuma na hora de tirar uma fotografia, e para mim essa é uma desvantagem. Outra coisa é que a Canon removeu um dos modos de conectividade. A 80D tinha NFC. A 90D não tem NFC. Ela tem Wi-Fi e Bluetooth, mas não tem NFC. E NFC é aquela característica de você poder colocar o seu celular, não estou com o meu celular perto aqui, você encosta o celular na câmera, aperta um botãozinho aqui no comando e as fotos são transferidas automaticamente para o celular. Você consegue fazer isso na 80D, não consegue fazer isso na Canon 90D. A Canon removeu isso e não sei por que a Canon fica removendo tecnologias que já estão presentes em câmeras mais antigas. E a outra coisa é que quando você está tirando foto com essa câmera, você tem a opção de mostrar um nível aqui embaixo, sabe? Que vai dizer se a câmera está alinhada. Só que esse nível só mostra se a câmera está alinhada desse jeito. Não mostra se a câmera está alinhada desse jeito. Ou seja, ajuda, mas não é completo. E a 6D Mark II, por exemplo, e várias outras câmeras da Canon te dão um nível completo. A Canon simplesmente tomou a decisão de remover uma das características para incentivar pessoas a comprarem câmeras mais caras. Eu não gosto desse tipo de atitude. Então, para mim, é uma deficiência dessa Canon, dessa câmera, não ter um nível completo. Tá bom? Álvaro, dá para fazer ou não dá para fazer trabalhos profissionais com essa câmera? Eu estou pensando em comprar uma câmera porque eu quero trabalhar com ela. Absolutamente. Ninguém pode jamais dizer que essa câmera não é suficiente para fazer trabalhos profissionais. Você, com certeza, consegue fazer trabalhos profissionais com essa câmera e ela vai durar a pegada, vai durar a batida que você vai ter no dia a dia dessa câmera. É uma câmera que tem robustez suficiente para fazer trabalhos profissionais. Quem que são as câmeras que, se você está pensando em comprar 90D, você também está procurando? Você também deve estar pensando em comprar a SL3. A única vantagem da SL3 sobre a 90D é o preço. Se você não tem como comprar a 90D, então a SL3 talvez seja uma opção para você. A 90D é melhor em todos os demais sentidos que a SL3. Não vale nem a pena mencionar, porque é tudo melhor do que a SL3. Muita gente me pergunta, 90D ou 6D Mark II? E a resposta é o seguinte, tá fazendo vídeos ou fotos e vídeos 90D. Seu interesse é só foto 6D Mark II, porque a 6D Mark II tem um sensor full frame. Se tiver um pouquinho mais de dinheiro e está querendo fazer só foto, talvez a Canon EOS RP seja interessante. Só para foto. Para RP, para vídeo, não tem a minha recomendação. Mas se está querendo fazer vídeo, a 90D vai ser melhor do que a 6D Mark II, porque a 6D Mark II não tem saída para fone de ouvido, não tem 4K, enfim, vale mais a pena utilizar a 90D para fazer vídeos versus a 6D Mark II. A Sony A6600 ou Canon 90D. A Sony A6600 tem IBIS, a Sony A6600 oferece padrões dessaturados e ela tem agora uma telinha flip out para você conseguir se enxergar, o que a 6500 não tem. Porém, a Sony A6600 não tem uma telinha touchscreen para você navegar nos menus. A ciência de cor da Sony A6600, na minha opinião, não é tão boa quanto a ciência de cor da Canon 90D. Eu acho que é tudo uma questão de preferência. As lentes da Sony normalmente são melhores para a linha de sensor cropado, principalmente você pode comprar lentes da Sigma, porém elas também são mais caras. Enfim, são câmeras diferentes, vai muito de preferência. Eu acho que as duas são muito compatíveis. Eu prefiro a 90D pelo fato da ciência de cor e pelo fato da telinha ser mais fácil, ser mais intuitiva para ser utilizada. 90D ou Canon EOS RP, tudo que eu falei para 6D Mark II vale para essa comparação também, porque ainda que a Canon EOS RP grave vídeos 4K, ela não tem Dual Pixel autofoco, tem um fator de crop de 1.74, que faz ficar até mais cropado do que o crop natural dessa câmera. Então, se está querendo fazer fotos, EOS RP, está querendo fazer vídeos, ou vídeos e fotos, 90D versus a EOS RP. A 90D ganha, na minha opinião.
GH5, Panasonic GH5, uma câmera super antiga, mas que tem muitas configurações. Aliás, a maioria das configurações são melhores do que a Canon 90D em muitos sentidos. Tem telinha flip-out também, touchscreen. A GH5 tem muitas vantagens sobre a 90D. Por que eu não compraria a GH5 e eu ainda acho que a 90D ganha de qualquer forma? Porque a GH5 não tem um sistema de autofoco bom, todo mundo concorda com isso, é um sistema de autofoco presente, porém não bom, um sistema de autofoco ruim. A GH5 não tem uma ciência de cor tão boa quanto a da Canon e tem um sensor micro 4/3 que é bem menor do que o cropado da 90D, o que vai te dar uma performance em baixa luz muito inferior quando comparada à Canon 90D. Então essas são as principais concorrentes aí que eu consigo pensar com relação à 90D. Álvaro, quais são as lentes que vale a pena comprar para a 90D? Eu vou dividir isso em 3 fases de vida. Se você está começando agora e acabou tomando a decisão de comprar a 90D, que não é normalmente a primeira câmera que alguém compraria, porque ela é um pouco mais cara, mas você pensou, já vou comprar a 90D, que assim eu tenho câmera para 7, 10 anos, que eu acho que é o caso. E aí depois eu só vou investindo em lentes. Decisão inteligente. Mas se você está começando agora, além da lente do kit que já vem com ela, talvez para a fase 1 da sua vida, para quem está começando, seja uma 50 f1.8, seja da Yangnu, que é um pouco mais barata do que a da Canon, ou mesmo da Canon, para você conseguir fazer retratos com fundo desfocado, vai valer muito a pena logo de cara. E também a Canon 10 a 18mm, que não é uma lente super clara, porém ela é super aberta para fazer vlogs, para fazer fotografia de paisagens, para fazer fotografias de arquitetura, tem uma série de aplicações a 10 a 18mm, e ainda que essas duas lentes não sejam dinheiro de pinga, né? não é dinheiro pouco, elas não são tão caras quanto as demais lentes que eu vou recomendar para vocês nas suas próximas fases de vida aí. Então, essas são as minhas 2 recomendações para quem está começando, 50 f1.8 e 10 a 18mm. Quando você ficar um pouco mais avançado e estiver disposto a investir um pouco mais na fotografia ou na gravação de vídeo, talvez você esteja começando a considerar fazer trabalhos profissionais, ou seja um entusiasta mais aplicado, aí eu recomendo que você invista nessa lente aqui, que é bem mais cara. Essa daqui é a Sigma 18 a 35 f1.8, uma lente super clara, super sharp, super nítida, que não é perfeita, não tem estabilização, por exemplo, mas é uma lente incrível. Você vai definitivamente conseguir fazer vídeos profissionais, vídeos de casamento, vídeos corporativos, fotos com fundo desfocado maravilhoso com essa lente aqui. É uma lente bem profissional, desenhada para ser profissional em câmeras de sensor cropado. Eu também recomendo que você compre nessa segunda fase de vida aí uma Tamron 18 a 400, que é uma lente para quem está querendo fotografar de longe. Não é nem tanto pelo de 18 na primeira faixa do range, porque essa lente aqui vale muito mais a pena. Mas é o fato dela chegar a 400mm, para você conseguir fotografar animais de longe, lá no zoológico, tá fazendo um safari, fotografar pássaros que estejam distantes. Você vai se beneficiar bastante da flexibilidade que você pode ter numa viagem, de ter um range que vai de 18 até 400mm. Não é, obviamente, a lente mais nítida, mais clara, com um melhor sistema de autofoco. Ainda assim, eu acho que para a fase 2 de vida, talvez a Tamron 18 a 400 seja um bom investimento para você, para a fase 2 da sua vida. Fase 3 da sua vida, agora você já está falando, virei profissional, talvez como um profissional part-time, né? Eu tenho meu trabalho, mas vou fazer casamento ainda assim, vou fazer alguns vídeos corporativos, enfim, agora eu estou trabalhando com a minha câmera. Aí eu recomendo que você compre a Sigma 50 a 100mm, que é uma câmera muito boa, é uma lente muito boa, porque ela vai de 50 a 100mm f1.8. 100mm f1.8 é incrível, vai te dar um desfoque maravilhoso. É a lente que você precisa para fotografar um casamento, se você tiver a Canon 90D. É a 50 a 100mm da Sigma. Custa $1.000, é o preço da câmera. Mas enfim, normalmente quando você chega no nível mais profissional, as lentes vão naturalmente custar mais do que a câmera. E esse é o caso dessa Sigma. Eu também recomendaria que você comprasse a 100mm f2.8 macro. Tem uma versão L, tem uma versão não L. Eu não acho que você precisa da versão L. Eu tenho a versão não L e estou satisfeito com ela. Mas o Andrei, que me deu essa dica recentemente, a 100mm f2.8 te dá a oportunidade de se aproximar mais da pessoa e garantir que ela fique em foco, garantindo que o fundo fique ainda mais desfocado. E você consegue fazer fotografia macro bem de pertinho. Então, essas são as minhas recomendações para lente aí, dependendo da fase da vida que você está. Enfim, é uma câmera
para quem está querendo investir em um equipamento que vai te durar de 7 a 10 anos. Aí. Eu acho que essa câmera vai continuar sendo relevante pelos próximos 7 a 10 anos, até que alguém comece a julgá-la obsoleta demais, na minha aqui humilde opinião. Esse vídeo ficou longo demais, mas eu quis fazer um review completo sobre essa câmera depois de ter utilizado ela por vários meses. Obviamente, eu sei que muita gente vai perguntar para mim, mas Álvaro, você não comparou essa câmera com a Fuji X-T3? Você também não comparou essa câmera com a Nikon D7500? E eu não comparei porque eu não conheço nem a Fuji nem a Nikon, então eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, porque eu sei que tem muito profissional, muita gente que entende bastante de fotografia, me deixa aí nos comentários o que você acha da 90D versus a Fuji X-T3 ou da Nikon D7500. Se você concorda ou discorda comigo, vamos estabelecer essa conversa nos comentários. Eu estou tendo muita dificuldade de responder todos os comentários, ainda que eu tenha tentado o melhor possível. Então, se alguém fizer uma pergunta e você souber a resposta, me ajuda a responder nos comentários. Vamos fazer isso aqui virar um fórum, virar um ponto de conversa pra gente. Mais uma vez, desculpe por ter feito esse vídeo ficar tão longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, me deixa um like, me deixa um comentário. Se não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe o vídeo se você puder. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui.